Oi pessoal, eu sou o Jefferson da Tenacitas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Framework Scrum, os mitos a respeito desse framework. Ouço muito nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, o pessoal falando sobre alguns mitos relacionados a isso, de que o Framework Scrum vai resolver o problema da sua empresa, solução para todos os problemas, enfim, ou que muitas vezes também ouvindo que não presta, que não serve, que não é bom. Então a ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse framework, explicar um pouquinho sobre alguns mitos. Esse é um trechinho de uma palestra que eu dei na Project Lab em setembro de 2017, então é um trecho bem rápido, falando especificamente de alguns mitos. Eu separei 8 mitos sobre o Framework Scrum que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é o pessoal confundir que ágil é igual a rápido, né? E isso não é bem assim. O pessoal não quer dizer que o Scrum você vai fazer tudo rápido, vai entregar mais rápido, mas vai fazer de qualquer maneira, vai sair fazendo a revelia, né? Não é bem assim. A questão do ágil ele tem a ver muito mais com a questão da inspeção, adaptação, né, transparência, que são os pilares do Framework Scrum. Então, o método ágil é para que você realmente entregue as coisas melhores, mais rápidas, mas não quer dizer que o que você vai entregar é fazer correndo as coisas, né? Muito cuidado com isso. O ser ágil não quer dizer que você vai entregar correndo e vai entregar de qualquer maneira. Esse é o equívoco que existe um pouco para quem não conhece essa questão do Framework Scrum. O segundo mito é que não há planejamento. Muita gente acha também que o Framework Scrum você sai fazendo sem planejar nada. E isso não é verdade, existe planejamento sim, você tem toda a parte do planejamento colaborativo junto com a equipe para você definir o seu backlog da sprint, para você fazer o planejamento da sprint. Então existe planejamento sim, isso é um equívoco achar que não há planejamento no Framework Scrum. Terceiro mito é que não há documentação. O pessoal também acha que o framework você vai, num desenvolvimento de software, por exemplo, você faz todo o desenvolvimento e não faz nenhuma documentação, não há documentação de nada. Você só faz as entregas do software, né, e está tudo resolvido. Não é verdade também. Você tem documentação. Você tem a parte do backlog do produto, você tem a documentação do backlog da sprint, você tem a definição de pronto, você tem o próprio incremento, as histórias de usuário. Então existe documentação sim dentro do Framework Scrum. Quarto mito, que é fácil de implementar, né? O Scrum, o Framework Scrum, se você estudar, se você conhece, ou se você está estudando agora, iniciando agora, você vai ver que ele é fácil de entender, mas é difícil de implementar. Porque a gente está lidando com mudança de mindset da equipe, mudança de mindset da organização. Não é muito simples realmente você virar a chave para quem vem de processos baseados em cascata, né? Baseados muito no PMBOK, no Guia de Boas Práticas do PMI. Então, se você está enraizado com isso, para você mudar o mindset ou a própria empresa para o Framework Scrum é um pouco mais difícil. Então, ele é fácil de entender, mas é difícil de implementar. E o pessoal acha que é muito fácil de implementar e não é verdade. Somente para projetos pequenos, é o nosso quinto mito. Ele também serve para projetos grandes. Inclusive, ele foi idealizado para projetos complexos, né? Onde você tem uma grande entrega e você vai particionando isso em entregas parciais e o seu stakeholder vai acompanhando a evolução das entregas e vai interagindo com você ao final de cada sprint, nas revisões das sprints. Então, essa questão de que somente para projetos pequenos também é uma verdade. Você vai poder implementar o Scrum através com projetos grandes, né? Somente para projetos de software também é uma lenda. Você pode trabalhar o Scrum com projetos para campanhas de marketing, por exemplo, para empresas de marketing, projetos pessoais, projetos de desenvolvimento de produto,
que não seja de software, você pode trabalhar então também com essa questão de projetos que não sejam somente para desenvolvimento de software. O sétimo mito é que no Scrum o escopo é aberto, né, e você não tem controle de escopo. Você consegue sim ter controle de escopo. O escopo não é aberto, o teu cliente muitas vezes sabe o que ele quer, ou tem a ideia do que ele precisa, a solução de um problema, né, ou a melhoria de alguma coisa. E baseado nisso, você vai fazendo melhorias do seu produto, baseado nas entregas e na experiência do usuário, conforme ele vai vendo a evolução do que você está entregando aos finais de cada sprint. Então, por exemplo, você tem ao final da sprint as histórias de usuário, e após a revisão da sprint, esse usuário ele pode identificar uma nova necessidade, e ele pode achar que uma necessidade que originalmente ele tinha identificado como necessária, já não tem tanta importância, a prioridade dela pode ser baixada, e muitas vezes ignorada e falar, olha, não preciso mais, da maneira como foi entregue, da maneira como foi desenvolvido, idealizado, já me atende, então eu não preciso mais daquela história do usuário, não preciso mais daquilo. Então o escopo ele é mutante, como também é no modelo cascata, né? A diferença é que você não vai ficar fazendo change requests, você não tem um planejamento inteiro no início do projeto, né? E depois você já sai desenvolvendo e o cliente vai ver só ao final do projeto. Então assim, você tem entregas parciais, existem interações aos finais das sprints, então é isso que ajuda com que você tenha o controle do escopo. Agora, não quer dizer que você não sabe o que você vai entregar ou qual é o desejo do seu cliente. Você não tem um nível de detalhamento e isso vai crescendo e aumentando conforme você vai desenvolvendo e fazendo as entregas para o cliente. Essa é uma das vantagens, e eu diria que talvez a principal vantagem comparado ao modelo cascata, onde o cliente só vai ver o produto final ao final do projeto e muitas vezes não é atendido e você acaba entregando coisas que muitas vezes não eram necessárias, deixaram de ser necessárias, de ser importantes. E aí você está trabalhando em algo improdutivo, não está trabalhando dentro da metodologia Lean também, que é enxuta, evitar desperdícios. Então o foco realmente é esse, é você entregar aquilo que precisa, priorizar os objetivos dentro de cada sprint. Então é por isso que eu digo que o escopo não é aberto. O escopo ele é mutante e você vai entregar conforme você interage com o seu cliente. E aí o papel do Product Owner está fazendo essa interação junto com o stakeholder e o Team Scrum. E por último, o oitavo mito, que não há como estimar, né? Muita gente também fala, pô, mas se é Scrum, se o meu escopo ele é mutante, muda a todo instante, eu não tenho como estimar. E eu diria para você que sim, você tem como estimar, porque você pode definir quantas sprints você vai trabalhar para o seu cliente, você pode definir qual é o espaço de tempo que você vai ter de cada sprint, não excedendo a 30 dias ou 4 semanas. Então você pode trabalhar com sprints de uma semana, de 15 dias ou de um mês no máximo, né? Então você define lá que o teu prazo é de 4 meses. Se você tiver uma sprints de um mês, você vai ter 4 sprints. Então você definiu, uma vez tendo o tamanho da equipe, uma vez tendo quantas sprints você vai trabalhar, você tem que priorizar e focar o melhor MVP para você ter ao final das 4 sprints, poder atender da melhor maneira o seu cliente. Então existe sim como você estimar, né? O projeto ele não tem custo infinito, ele não tem prazo infinito, né? Então o que acontece? Você tem que ter sim um prazo determinado, você tem um custo determinado, o budget do seu cliente, de acordo com o budget, de acordo com o prazo, você vai ajustando o seu escopo. E aí sim, então você tem condições de fazer uma estimativa do seu projeto. Então é factível sim você fazer estimativas usando um framework Scrum. Bom, esses são os 8 mitos que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem outros mitos aí, compartilhe com a gente, compartilhe nas redes sociais, vamos compartilhar conhecimento, espero que tenham gostado.
Acessem nosso blog também no nosso site www.tenacitas.com.br. Sucesso nos projetos e um abraço.